Olá, meu nome é Rosane Lizarelli e hoje nós vamos apresentar o novo TW Surgical, que é o laser de alta intensidade, o laser cirúrgico da MM Optics. Então, nós vamos falar hoje sobre laser ablação, laser cirúrgico, laser de alta intensidade e especialmente do TW Surgical, que é o laser de alta potência, laser cirúrgico da MM Optics, que foi desenvolvido especialmente para o uso odontológico. Eu sou cirurgiã dentista, também sou esteticista, tenho mestrado e doutorado em biofotônica, pós-doutoramento, também no uso de lasers e LEDs, e estou aqui para apresentar a vocês essa experiência que eu tenho há 30 anos, venho desenvolvendo, direcionada aos lasers cirúrgicos e apresentar essa nova máquina da MM Optics. Então, pensando, né, onde se encaixaria, né? Então, aqui eu apresento para vocês o estado da arte, né, da biofotônica. Então, dentre todas essas aplicabilidades das fontes de luz, o TW Surgical ele vai se encaixar justamente aqui na fotoablação, na laser ablação, onde nós vamos depositar uma energia alta nos tecidos biológicos e assim nós poderemos promover desde uma mudança estrutural, passando sempre pela descontaminação, e também vamos poder remover parcialmente esses tecidos-alvo que foram irradiados, então, com o laser de alta potência, o laser cirúrgico. Especialmente esse modelo do TW Surgical vai nos permitir também realizar a fotobiomodulação, que é quando nós vamos adaptar na caneta uma ponteira que vai permitir que esse laser seja entregue em baixa intensidade, ok? Então, isso tudo nós vamos falar. E assim, dessa forma, nós conseguimos oferecer ao nosso paciente um tratamento completo. Então, a cirurgia, o procedimento ablativo, seguido da fotobiomodulação, que melhora grandemente os resultados pós-operatórios. Para que fique bem claro, né, no que nós estamos falando, né? Então, aqui eu dividi as duas aplicações, né, que o TW Surgical vai nos permitir, que é justamente a fotobiomodulação, que é quando nós modificamos a entrega dessa energia, diminuindo a intensidade dessa luz, nós vamos permitir o quê? Fazer vários procedimentos, tais como, olha lá, fazendo com aquela ponta especial, aqui vocês vejam que não houve uma alteração do tecido biológico, simplesmente foi aplicada uma luz em baixa intensidade, né? Apesar de ter o mesmo comprimento de onda, ser o mesmo equipamento de laser cirúrgico, nós conseguimos parametrizar na tela os parâmetros, né? A potência mais adequada, nós vamos desfocalizar esse feixe de laser cirúrgico e assim nós conseguimos fazer a fotobiomodulação. Mais uma vez. Por outro lado, quando nós utilizamos o mesmo laser, o mesmo comprimento de onda, a mesma fibra ótica, mas no modo focalizado, com os parâmetros indicados, nós podemos fazer a remoção dessa lesão exofítica, como eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, nós estamos utilizando uma fibra em contato, porém é a luz do laser que vai, então, ser depositada e assim ela vai, como ela tem uma alta potência, um laser cirúrgico, ela vai acabar promovendo um corte sem sangramento, né? Então, corta e coagula ao mesmo tempo. Então, essas são as duas modalidades que nós vamos conseguir realizar com esse novo TW Surgical.
Então, eu quero mostrar aqui para vocês como que vocês vão receber a máquina ao adquiri-la. Então, nós fizemos aqui um unboxing para vocês verem. Então, ela vem muito bem embalada numa caixa. Então, vocês vão abrir, vão encontrar, né, uma maleta, certo? Precisa romper ali o lacre com o auxílio de um alicate. Ótimo. Aí vocês vão abrir essa maleta e assim vocês vão encontrar, muito bem embalado, aí o manual técnico do equipamento, o equipamento, a máquina embalada, também o manual técnico, a caneta e as duas ponteiras, aqui o decapador e a caneta clivadora, os óculos e os fios, o pedal, e aí o cabo de alimentação, as duas fibras óticas de 400 e de 600 micrômetros que acompanham a máquina ao adquiri-la. As demais fibras, vocês poderão, dentro da especialização que vocês tiverem, porque vocês vão ver, eu vou falar quais as indicações para cada diâmetro de fibra, vocês poderão agregar outras fibras também ao seu arsenal, de 200, 300 e 800 micrômetros. Mas vamos entender um pouco, né, o que é a ablação, a fotoablação. Nada mais é do que a remoção a laser. Então, quando a gente deposita um laser cirúrgico no tecido biológico, nós vamos fazer uma modificação desse tecido, tá? Nós podemos denaturar proteínas, nós podemos romper tecidos propriamente dito, né? Vaporizando, cortando e coagulando. E sempre, sempre nós vamos promover a descontaminação dessa ferida cirúrgica, dessa região que foi irradiada. Tá? Então, é dessa forma que nós entendemos a laser ablação, né? A ablação a laser, os lasers cirúrgicos. Aqui para ficar mais claro. Então, quando nós depositamos essa energia, né, essa grande energia, porque trata-se de um laser cirúrgico, tá certo? O que vai acontecer? Nós vamos promover, desde que as moléculas que compõem esse tecido biológico absorvam esse comprimento de onda, né, nós vamos promover uma mudança física e química nessas moléculas e elas passam a chacoalhar, vão ter um aumento na energia cinética delas, e aí o que acontece é que o laser cirúrgico, na grande maioria dos parâmetros, vai depositar uma energia acima daquela necessária para manter unidas essas moléculas. Então, elas acabam se rompendo, o que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo, a aplicação ali da fibra, e aí nós já vamos, com a luz, rompendo aquele freio lingual, rapidamente, sem ter grandes sangramentos, veja que é muito delicado, né? Ali tinha um pequeno vasinho superficial, mas veja que não há carbonização, não é grande sangramento, e é uma região intraoral, né? O ventre da língua, que de fato é altamente vascularizada. Então, é uma das melhores indicações para o laser cirúrgico, uma grande indicação do TW Surgical, fazer as frenectomias. Então, vamos evoluindo aqui. E aí, outra coisa muito bacana, né? É uma máquina que tem muitas possibilidades de parametrizações. Nós podemos utilizar essa máquina tanto no modo contínuo quanto no modo pulsado. Aqui eu coloquei esse desenho para que fique claro o que é um, o que é outro. Então, o modo contínuo significa que ao ligar o equipamento, então, continuous wave, ondas continuadas. Então, ao ligar o equipamento, eu estarei depositando essa luz diretamente no tecido e esse tecido vai absorvendo essa luz ao ponto de eu poder até carbonizar esse tecido. Claro que eu vou passar para vocês parâmetros seguros para que isso não aconteça. Por quê? Às vezes nós carbonizamos,
mas o ideal é evitar excesso de carbonização, porque isso vai demandar, né, vai resultar num pós-operatório mais difícil, mais doloroso para o nosso paciente. E nós não queremos isso, né? De qualquer forma, o que acontece aqui é que no CW, no modo contínuo, nós não damos tempo para que aquele tecido resfrie ao longo da irradiação. Então, nós podemos acabar exacerbando na energia depositada. Às vezes é interessante, como por exemplo, para fazer uma frenectomia lingual, porque é uma região altamente vascularizada, e isso vai me permitir cortar e ir coagulando aqueles nanovasos, aqueles capilares sanguíneos. Porém, quando nós vamos atuar próximo do órgão dental, fazer uma plastia gengival, quando nós formos atuar limpando um sulco dental ou fazendo a remoção de um tecido cariado, nós devemos dar preferência para o modo pulsado, o pulsed wave. Por quê? Porque neste modo pulsado, nós entregaremos a luz em pacotinhos. Então, não será entregue continuadamente. É como se eu piscasse esse laser que está sendo depositado no tecido biológico. E aí, entre uma piscadinha e outra, esse pequeno período vai dar a oportunidade do tecido biológico resfriar. Então, isso torna o laser menos agressivo no sentido de transformação dessa luz de 808 nanômetros em calor. Então, nós vamos trabalhar com a fotoablação, a laser cirurgia, que nada mais é do que a remoção a laser, que vai promover uma desestruturação, coagulação, vaporização e corte. Sempre nós teremos uma redução microbiológica, isso é muito interessante, porque uma das intercorrências que podem acontecer numa cirurgia convencional, com bisturi frio, justamente é a infecção da ferida cirúrgica. E aqui a gente minimiza grandemente esse problema. E aí, nós podemos considerar também a ablação altamente seletiva e ultraconservadora, uma vez que esse comprimento de onda tem uma predileção por tecidos corados, melanina, hemoglobina. Então, isso faz, né, traz para o clínico uma tranquilidade em direcionar essa energia e assim poder remover com mais precisão determinados tecidos. Exemplo, bactérias periodontopatogênicas, que são coradas. Então, elas, de fato, elas têm uma cor escura, então elas preferencialmente vão absorver esse 808 nanômetros e vão ser levadas à morte por explosão. Então, isso é muito interessante. É um laser muito bem indicado para os periodontistas, tá? E determinados parâmetros são mais específicos para os tecidos duros, com exceção ao tecido ósseo, que não pode ser irradiado com 808, e outros parâmetros são mais bem-vindos para os tecidos moles. Então, quando e por que indicar? Muito bem. Primeiro, porque como nós vamos trabalhar através de fibra ótica, nós vamos conseguir ter uma atuação muito precisa, muito delicada, muito bem selecionada. Nós atuamos em regiões muito mínimas, até de difícil acesso, e isso com a fibra ótica é muito facilitado. Nós vamos ter uma excelente hemostasia, com esse comprimento de onda, 808 nanômetros, e assim nós trabalharemos sempre em campo seco, facilitando a visualização do cirurgião dentista. A fibra ótica, é bom a gente lembrar, porque existe uma tendência do colega que está iniciando em achar que é a fibra que vai romper o tecido, mas, na verdade, é a luz que sai da fibra. Então, isso permite um contato muito leve que o cirurgião vai fazer ao longo do procedimento, né, durante aí todo o procedimento com o paciente, certo? Isso vai dar um feedback proprioceptivo muito bom. É um equipamento portátil, então quem faz atendimentos em diferentes localizações
vai ter uma facilidade muito grande de trabalhar com essa máquina, diferente dos antigos equipamentos grandes, de armário, que dificultavam e era muito complicado, porque a cada, né, transporte eles precisavam passar por uma revisão. Então, aqui não. O TW Surgical, justamente, ele é entregue ao cirurgião dentista numa maleta, com bastante segurança, e assim é possível, então, transportar esse equipamento para diferentes localizações, para ser feitas, então, serem feitas os atendimentos. Todos os momentos, nós vamos ter uma redução bacteriana. Só não vamos ter essa redução bacteriana quando for utilizada no modo para fotobiomodulação. Mas todas as vezes que nós utilizarmos o TW Surgical, né, na fibra ótica para laser cirurgia, de 500 miliwatts de potência até 7.000 miliwatts de potência, ou 7 watts de potência, nós vamos ter, sim, redução bacteriana, seja na endo, na pele, na dentística, na cirurgia, tá? Na prevenção. Então, isso também é algo muito importante aí que deve ser considerado. Então, nós poderemos, por conta dessa delicadeza, promover plastias gengivais, então recontornos estéticos, né? E o paciente não necessariamente vai precisar ter um downtime. Hoje eu tenho uma festa, vamos fazer, porque isso não vai atrapalhar o seu sorriso, é muito delicado, se for algo muito sutil em 1 ou 2 elementos. Podemos fazer alongamento da coroa, removendo o tecido mole, é muito legal, né? Muito bem indicado esse tipo de procedimento, inclusive na sessão de moldagem, né? Então, um protesista vai ter uma facilitação muito grande para melhorar, né, as condições do tecido mole ao redor do elemento que precisa ser moldado. O mesmo para os implantodontistas, então, é possível fazer a exposição do implante para a colocação do segundo estágio, para a adequação da coroa sobre o implante, da mesma forma. Mas o implante é metálico. Sim, nós temos os parâmetros adequados, né? Então, deveremos utilizar parâmetros pulsados para resfriamento do tecido, para não gerar, né, o incômodo de aquecimento desse implante, desse material, né, metálico. Remoção de tecidos inflamados, hipertróficos, lesões exofíticas e as frenecto-hibridectomias. Considerando os mecanismos dos lasers de alta potência, então aqui nós temos principalmente 3 mecanismos: vaporização explosiva, que vai gerar um efeito fototérmico, vaporização explosiva termomecânica, que vai gerar o efeito fotomecânico, e a ablação mediada por plasma, gerando o efeito fotoelétrico. No caso do TW Surgical, nós estamos falando de um mecanismo de vaporização explosiva. É quando a luz depositada em alta potência, uma vez absorvida, vai ser transformada em calor. Então, fototérmico, a luz transformada em calor. E essa vaporização explosiva de efeito fototérmico, ela é resultante principalmente de 2 tipos de laser muito conhecidos: o laser de neodímio IAG e o laser de diodo cirúrgico, que é o caso do TW Surgical. O neodímio IAG, ele é um laser excelente, mas ele não tem no mercado nacional. Tá? Então, por isso, dificultaria em termos de aquisição e de manutenção. Vai ocorrer a transformação da energia fotônica da luz em calor, assim que ela é absorvida pelo tecido-alvo. E nós estamos considerando, então, os nossos cromóforos. Quais são os cromóforos para o comprimento de onda 808 nanômetros? Nós estamos falando dos pigmentos, então, melanina e hemoglobina, inclusive a oxihemoglobina, e de tecidos orgânicos, as bactérias que estão presentes ali
numa bolsa periodontal, que estão presentes no tecido cariado. Então, quando nós depositamos esse laser 808, que pode ser utilizado em esmalte, dentina e cemento, não pode ser utilizado em tecido ósseo, nós temos que ter o cuidado para que não utilizemos, então, no modo contínuo, para que não aconteça, por exemplo, uma supercarbonização, que poderá gerar trincas e uma perturbação indesejada no tecido pulpar e também no tecido periodontal. Por isso que o equipamento já vem com protocolos pré-definidos e seguros. Vocês vão ver que para essa utilização, o equipamento está setado para uso no modo pulsado. Quando nós utilizamos o laser 808, aqui nós estamos mostrando o laser semelhante a ele, que é o Neodimiag, né? O que acontece no tecido esmalte e no tecido dentina. Então, veja que acontece um derretimento desse tecido, e essa parte derretida ela vai escoar e aí modificar, ressolidificando, modificando essa estrutura, tornando essa superfície resistente aos ácidos cariogênicos. É por conta disso que é muito interessante fazermos prevenção em nossas crianças e nossos pré-adolescentes, mesmo nos nossos adolescentes, utilizando essa técnica para evitarmos ao máximo aí o desenvolvimento de cáries. No caso da dentina, como a dentina tem uma porção maior de tecidos orgânicos, acontece um derretimento, mas acontece uma vaporização muito grande desses tecidos orgânicos, e a parte mineralizada, que não é tão grande quanto no esmalte, não consegue escoar, mas forma grânulos. E esses grânulos, eles muitas vezes eles são capazes de vedar túbulos dentinários. Por isso que o laser 808 ele é bem-vindo para nós tratarmos hipersensibilidade dentinária cervical, para nós realizarmos forramento natural dos preparos cavitários, então da parede pulpar, para impedir que aconteça aquela permeabilidade exacerbada através dos túbulos dentinados. Então, nós vamos manter aí, nós vamos evitar uma perturbação ali de todo aquele mecanismo intratubular, fazendo esse vedamento. Por outro lado, no tecido mole, o que vai acontecer é o seguinte: na região onde nós atuarmos com laser 808 em alta potência, nós vamos vaporizar o tecido e vamos deixar ali, superficialmente, uma zona necrosada, que é muito interessante, porque ela vai funcionar como cimento biológico, protegendo a ferida cirúrgica. E, obviamente, que logo abaixo nós vamos ter uma zona de coagulação, uma zona de inflamação, que vai, então, seguir o caminho para a cicatrização. Todas as vezes que nós realizamos um procedimento cirúrgico em tecidos moles com laser 808, esse vai ser o aspecto que, então, através desse esquema, que nós vamos ter como resultado. Aqui, então, mostrando clinicamente. Então, aqui nós temos toda essa zona aqui, ó, que foi necrosada, foi cortada, foi feita a frenectomia, né, labial superior, e aqui nós deixamos, houve um pouquinho de carbonização, mas super controlado, e aqui nós vamos deixar dessa forma, porque essa superfície, né, que vai se soltando nos próximos dias, neste momento, do dia da cirurgia e nos dias seguintes, vai funcionar como uma proteção, um cimento biológico para aquela região que foi operada. Então, eu apresento aqui para vocês, né, o novo TW Surgical, que é um laser de bancada, um laser muito estável, com um design bastante contemporâneo, uma tela aí intuitiva, muito fácil de ser manipulada. Ele tem como meio ativo um diodo semicondutor e que vai, uma vez bombeado, vai emitir
no 808 nanômetros, que é o comprimento de onda. Ele é entregue através de fibras óticas que poderão ser acopladas numa caneta e nós temos diferentes ponteiras para facilitar as aplicações clínicas. Então, o que há de muito inovador nesse novo equipamento, nesse novo TW Surgical? Primeiro, que ele tem um design muito mais estável, para que nós possamos colocá-lo na bancada, ou mesmo no carrinho, ou mesmo no equipo, e assim facilitar aí o nosso trabalho junto à cadeira odontológica. Nós temos também um porta-caneta acoplado ao corpo do equipamento. Isso também facilita muitíssimo, né, o nosso trabalho, tanto para pegar a caneta quanto para devolvê-la ali no porta-caneta. Outra coisa muito interessante é que o menu ficou mais fácil de ser entendido, é um menu intuitivo, então as pessoas trabalham, né, com muita tranquilidade, os símbolos facilitam. Aqui nós temos os protocolos pré-definidos, mas também podemos desenvolver os nossos protocolos, o que também é muito interessante. As fibras óticas, então nós temos as duas fibras, como eu mostrei para vocês no unboxing, duas fibras que acompanham o equipamento, que é a fibra de 400 micrômetros e a fibra de 600 micrômetros de diâmetro. Seria equivalente à lima 40 e à lima 60. O que acontece é que, dependendo da sua área de atuação, vai ser muito interessante que você adquira a de 300, a de 200 ou de 800 micrômetros. Por que é feito dessa forma? Porque a maioria dos procedimentos nós conseguimos realizá-los com as fibras de 400 e de 600 micrômetros. Se nós colocássemos todas as fibras, isso iria encarecer muito o equipamento. Mas claro que pode ser adquiridas com tranquilidade, dependendo aí da sua área de atuação. Outra coisa muito importante é que agora o equipamento ampliou a sua potência, né? O seu range de potência. Então, agora, nós temos a mínima potência em 500 miliwatts e a máxima potência de 7 watts, ou 7.000 miliwatts. Então, isso aumentou grandemente porque nós percebíamos que para determinados tecidos muito fibrosos, nós ficávamos um tempo muito grande, um tempo clínico muito grande, fazendo essa remoção, ainda que nós colocássemos 5 watts no modo contínuo. Então, nós aumentamos essa potência para 7 watts, o que para a odontologia atende muito bem. E outra inovação super interessante é que é um equipamento, que é o único equipamento do mercado com a opção de apenas colocar um espaçador e assim modificar de laser cirurgia para fotobiomodulação. Não há necessidade de nós trocarmos a fibra, não há necessidade do profissional comprar uma fibra específica para fotobiomodulação. A mesma fibra que nós utilizamos para a cirurgia, nós simplesmente trocamos a ponteira dessa caneta e aí já podemos fazer a fotobiomodulação com segurança. Então, falamos que o mecanismo de interação é fototérmico. Então, vamos entender isso melhor. Então, nós temos aqui, vai acontecer no 808 nanômetros uma grande absorção por corantes. No caso do tecido biológico, pela melanina e pela hemoglobina. Ah, sim, certo. E se eu for fazer, então, a remoção de um tecido cariado? Bom, se você for fazer a remoção de um tecido cariado e se tratar de um tecido escurecido, tranquilamente você vai removê-lo, vai vaporizá-lo, vai modificá-lo, porque o tecido é escurecido, então vai ter a absorção do 808, vai ter uma mudança, uma explosão, né, uma mudança fototérmica, e você vai conseguir fazer a vaporização e a transformação daquele tecido num tecido inerte, descontaminado. Porém, se você precisar atuar num tecido pobre, né, um tecido que tenha muita água, ou
na hidroxiapatita, no esmalte, que ainda não tem, né, uma desmineralização, então nós vamos ter uma pobreza de absorção, nós vamos ter mais propagação, difusão, reflexão e aquecimento. Ah, sim, mas e se eu quiser atuar? Bom, se você precisar atuar, você quer fazer a limpeza de um sulco dental, e esse sulco não está escurecido, então, você pode trabalhar, você vai ter uma absorção, porém reduzida. Mas se você quiser melhorar essa absorção, essa atuação do laser TW Surgical 808 nanômetros, então você vai escolher as seguintes opções. Você poderá elevar a potência e mantê-lo pulsado. Diminuir a frequência, tá? São os pulsos, os hertz, são os pulsos por segundo, porque aí você aumenta o tempo entre um pulso e outro, e isso permite um maior resfriamento do tecido. Você pode também ativar a fibra, porque a fibra, a pontinha da fibra, nós podemos utilizá-la tanto sem ativação, quanto ela ativada. Então, sem ativação, a pontinha do jeito que ela vem. Então, eu clivei a pontinha, está certinho, o laser está saindo certinho, ela está corretinha, a clivagem ali, da ponta eu vou usar dessa forma. Eu tenho uma deposição da luz e uma transformação dessa luz em calor. Eu estou depositando apenas luz. Porém, se eu for trabalhar e eu quiser, então, trabalhar numa área onde eu tenho pobre absorção, ou onde eu queira aumentar a participação do aquecimento, então eu vou ativar essa fibra e eu vou mostrar para vocês como. No carbono. Quando eu ativo a fibra no carbono, aquele carbono para nós registrarmos a oclusão, do lado azul escuro, eu vou carbonizar levemente a ponta dessa fibra. Isso significa que quando eu depositar a luz, eu não vou estar entregando apenas a luz, mas eu vou entregar luz e calor ao mesmo tempo. Então, tudo isso, a luz e calor, vai ser transformado em mais aquecimento. E outra forma também é nós pintarmos a superfície com algum corante. Então, grafite, nanquim, cera com corante. Tá? Então, são algumas... O carvão, pozinho de carvão ativado, podemos pegar um pouquinho de carvão ativado, misturarmos com água destilada e pincelar o sulco também do órgão dental. Veja que interessante, aqui eu tenho um gráfico onde eu mostro os principais cromóforos para um laser cirúrgico. E aqui os comprimentos de onda dos lasers cirúrgicos. Onde está o TW Surgical? Ele está aqui, 808 nanômetros. Então, a gente percebe que no 808 tem uma pobre absorção pela água, porém tem uma grande absorção pela hemoglobina e pela oxihemoglobina e uma maior ainda absorção pela melanina. Vamos falar dos comprimentos de onda de diodo que existe no mercado e que sugere as mesmas indicações do 808, que é o 980. Aqui um comparativo. Veja que o 808, ele tem pobre absorção pela água e uma enorme absorção pela hemoglobina, quando, né, comparado ao 980. Então, o 980, ele tem uma absorção maior pela água e ele tem uma metade, né? O coeficiente de absorção é a metade em relação ao 808 para a hemoglobina. Então, isso transforma o 808, isso mostra que o 808 ele é muito mais seletivo para tecidos altamente vascularizados e para tecidos corados, quando relacionamos aí, quando comparamos com o 980. Com relação aos componentes e acessórios, então nós temos aqui, né, uma maleta, né, que facilita o transporte, é muito segura. Nós temos a caneta e temos a ponteira reta e a ponteira curva. E nós temos as fibras óticas que acompanham o equipamento de 400 e de 600 micrômetros, que equivalem a lima 40 e a lima 60. Nós temos um pedal de acionamento muito seguro, porque tem essa trava,
ela fica baixada, você não consegue acionar o laser. É preciso dar um leve toque aqui nessa trava, colocar o seu pé embaixo, e aí você consegue acionar o pedal. Terminou o tratamento, terminou a irradiação, trave o pedal sempre. Acompanhe o equipamento, um óculos para o operador e um óculos para o paciente. Esse óculos em concha é o mais adequado para o paciente, porque ele veda todo o globo ocular, aqui nas laterais. Então, ele é muito interessante para que nós possamos trabalhar, inclusive quando nós formos trabalhar próximos aqui da área dos olhos. Outro componente que acompanha a máquina, você não precisa comprar, ela já vem na máquina, é o decapador, que ele vai servir para descascar a fibra, porque ela vem com esse plástico aqui azul, protegendo a fibra, e à medida que nós vamos utilizando essa fibra, nós temos que descascar. Então, é o decapador, eu vou mostrar como que funciona, e vem também a caneta clivadora. A caneta clivadora, que eu também vou mostrar como ela funciona, ela serve para nós riscarmos a fibra, que é uma fibra de vidro, e aí nós vamos com os nossos dedos quebrar essa fibra, e assim ela quebra perfeitamente, sem deixar nenhuma farpinha, nenhuma aresta. Outro acessório é o espaçador para fotobiomodulação, que vai ser utilizado da mesma forma como se fosse uma ponteira. Eu vou explicar para vocês e mostrar como. Então, o TW Surgical é um laser de alta potência, um laser cirúrgico, e pelas normas internacionais, ele está classificado como 4, classe 4. Então, ninguém deveria, não deve, né, abrir a máquina, tentar consertar a máquina, né? Precisa, se tiver algum probleminha, entrar em contato com a fábrica, com a MM Optics, certo? Porque é um laser que tem a capacidade, né? Na verdade, ele é um capacitor. Então, quando a gente desliga o equipamento, ele ainda está carregado. Então, não fiquem tentando abrir a máquina. Tenham todo cuidado com esse equipamento, ele não pode ter queda, ele tem que ser manipulado com delicadeza. E no manual que acompanha o equipamento, vocês têm todas as instruções aqui detalhadas com relação à instalação, com relação à limpeza. Então, sempre leiam o manual técnico e o clínico. Então, o técnico vem junto com o equipamento. O clínico, vocês poderão baixá-lo do site, diretamente do site da MM Optics. É gratuito e eu vou falar dele no finalzinho dessa aula, certo? Então, classe 4, perigo de incêndio e explosão. Também você não vai manipular a ponta da fibra ótica com laser ligado, passar álcool, muito menos passar álcool, né, no tecido biológico com laser próximo e ligado, porque isso pode gerar um probleminha aí, um acidente, tá? Com relação à biossegurança, óbvio que é muito importante que todos estejam, né, devidamente paramentados ao utilizar o equipamento, aqui mostrando uma equipe, a nossa equipe de atendimento infantil, então nós estamos atuando aqui com o TW Surgical para fazer uma cirurgia de frenectomia em crianças, então toda a equipe está devidamente paramentada com óculos de proteção. Com relação ao campo operatório propriamente dito, é interessante que seja feito também, né, um resfriamento do campo operatório, utilizando uma bomba a vácuo, né, de sucção a vácuo de alta potência, e também o jato de ar da seringa tríplice, porque assim nós vamos conseguir auxiliar no resfriamento, né, do tecido que está sendo irradiado. Outro detalhe importantíssimo são os protetores oculares. Então, acompanhe o equipamento, o óculos concha, os óculos para o profissional, mas às vezes a gente tem que fazer algumas adaptações. Então, apesar de ser até engraçado, aqui eu utilizei uma colher mesmo de cozinha, uma colher metálica, porque eu fui fazer a remoção desse hemangioma rubi
na região da pálpebra superior. Então, veja que eu tive o cuidado de tracionar a pele. Então, aqui logo abaixo, onde está o hemangioma rubi, eu tenho tecido ósseo. E aqui, onde eu encaixei a colher, é onde começa o orifício do globo ocular. Então, assim, eu estou garantindo uma proteção dos olhos. E aqui mostrando também que o paciente sempre tem prioridade, mas que todos nós temos que estar protegidos. O TW Surgical, ele tem os seguintes itens de proteção. Nós temos o interlock, que eu vou mostrar para vocês, que é um pino de segurança, que se ele não estiver acoplado na parte traseira da máquina, ela não liga. Nós temos o botão de emergência, que é o laser stop, que é muito importante, porque caso haja uma emergência, para que nós tenhamos que parar a irradiação, basta apertar esse botão de emergência. Isso é regra de segurança internacional. Nós temos os óculos de proteção do operador e do paciente, com alto grau de proteção contra a radiação do laser infravermelho, que tem espalhamento e alta reflexão. Outra coisa importante é que o equipamento, ele para ser ligado, ele tem 2 estágios para ligar. Então, uma vez já o cabo de alimentação colocado na tomada, nós precisamos ligar o botão traseiro e depois o botão dianteiro. Ele também tem um pedal com travamento mecânico e ele tem algo muito interessante que todos os lasers cirúrgicos devem apresentar, que é um desligamento automático quando a máquina superaquece. Mas vocês vão ver aqui que, diferente dos outros equipamentos, o TW Surgical ele tem a capacidade de resfriar bem rapidamente. Então, exemplo, todas as vezes que nós estivermos utilizando o equipamento por 5 minutos seguidos no modo contínuo, ele vai aparecer uma mensagem em vermelho e ele vai desligar, ele vai parar de irradiar. E aí nós temos que aguardar 10 minutos para novamente reiniciar a máquina. Ela precisa desse resfriamento. Então, todos os lasers cirúrgicos precisam desse sistema, porque isso mantém a integridade do equipamento, da máquina. Né? E outra coisa muito importante é manter o feixe laser longe de substâncias e materiais que possam sofrer ignição, como agentes anestésicos ou o próprio álcool 70 que nós utilizamos para fazer higienização. Então, aqui eu fiz alguns vídeos para vocês entenderem como que a gente prepara o TW Surgical. Então, aqui nós vamos colocar o interlock, que agora ele está ligado aqui através dessa correntinha, assim a gente não perde. Aqui o pedal e aqui o cabo de alimentação. Agora aqui nós vamos mostrar como essa saída, na verdade, é a abertura onde nós vamos acoplar a fibra ótica. Essa abertura precisa estar o tempo todo fechada. Ou ela está com a fibra ótica acoplada, ou ela precisa estar fechada, protegida com esse dispositivo aqui. Por quê? Para que não permitamos que entre pó ou partículas, porque qualquer poeira que entre aqui poderá danificar o equipamento e ele poderá queimar. Então, eu vou mostrar para vocês, e esse dispositivo aqui também ele está acoplado ao equipamento através de uma corrente, e assim a gente dificilmente vai perdê-lo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é rosqueado, e veja, ele fica ali do ladinho, então a gente não vai perdê-lo. Quando nós formos acoplar a fibra ótica, que também deverá sempre estar protegida com essa capinha aqui na ponta, pelo mesmo motivo, para que poeira não adira aqui na ponta da fibra, porque se a gente tiver com essa fibra desprotegida, empoeirada, e nós colocarmos aqui, nós vamos queimar o equipamento e a fibra. Então, sempre manter a fibra
com essa ponteira aqui cobrindo essa extremidade. Então, eu vou mostrar para vocês que essa fibra precisa ser colocada, né, delicadamente, diretamente naquele orifício, e nós vamos rosqueá-la até nós sentirmos que ela está firme. Então, é um rosqueamento demorado, tá? Nós vamos ter bastante, um tempinho aí para rosqueá-la, mas é necessário. Tira ali a proteção, posiciona, né, no orifício, e nós vamos rosqueando, rosqueando. Isso, muito bem. Agora ela ficou firme, tá pronta. Muito bem, então, feito isso, o equipamento poderá ser ligado. Então, como eu disse, é um equipamento que vai ser ligado em 2 estágios. Então, eu tenho o botão traseiro, então tem 0 e 1, e aqui eu tenho o botão dianteiro. Ligou, vai aparecer justamente aquela imagem, que é essa aqui. Então, quando aparecer essa imagem, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no cadeadinho, vou colocar a senha, e ele me avisou que a chave de emergência estava acionada. Então, eu soltei a chave de emergência e ok, ficou pronto para eu poder trabalhar. Outro item importante, né, de segurança é o pedal. Então, é um pedal com trava. Da forma que está aqui, eu posso tropeçar no pedal e o laser não é acionado. Ele já está pronto para eu poder usar, mas ele não será acionado. Então, para eu utilizar o laser, para eu fazer irradiação, eu tenho que dar um leve toque nessa trava, soltando, e aí eu posiciono meu pé abaixo dessa trava para poder acionar o laser, que é então acionado pelo pedal. Agora vamos falar do preparo da fibra óptica. Então, a fibra óptica, pessoal, é algo bastante delicado. Então, a sugestão é que vocês façam a decapagem, né, dessa fibra óptica antes de estar com o paciente na cadeira. Então, deixem a fibra óptica com uma boa decapagem, a gente considera aí uns 5 centímetros, ok, né, na maioria dos procedimentos, tá? Mas isso daí vai depender, né, da atuação de cada profissional. E aí você faz essa decapagem, deixa a fibra pronta, estéril, né, esterilizada lá no ácido peracético e protegida. E você pode, inclusive, já deixá-la clivada. Então, eu vou mostrar para vocês agora como fazer a decapagem, como clivá-la. O clivador é essa caneta de clivagem, ela vai servir para riscar a fibra de vidro, né, marcando onde ela vai ser quebrada, e nós vamos quebrar com os nossos dedos. Então, vamos entender. Então, vou mostrar para vocês como nós fazemos, então, a decapagem com o stripper, que é o alicate decapador, tá? Removendo essa porção aqui azul, que é um plástico que protege a fibra óptica. Então, veja, eu vou posicionar e eu tenho aqui, aqui eu tenho as lâminas, quando for azul é para fibras 400, 300, 200. Quando for fibra 600, eu tenho que mudar, né, para as lâminas aqui pretinhas, tá? Então, eu posiciono e aí puxo. E aí eu consegui descascar, decapar essa fibra. Então, sempre façam isso com calma e sem ter o paciente ali requerendo a sua atenção. Então, faça isso antes do paciente chegar. Agora eu vou ensinar como nós vamos fazer a clivagem. Então, eu tenho aqui a fibra e eu vou, então, pegar vou posicionar a minha fibra, essa é a caneta, abro a fibra está posicionada numa superfície plana, vou prender com o dedo, risco com a caneta, e aí eu pego com os meus dedos e vou quebrar a fibra. E aí isso vai garantir que a extremidade dessa fibra esteja perfeitamente clivada.
Aproveitando, então, para ressaltar como nós podemos descontaminar a fibra óptica. Nós temos, e isso está no manual técnico, mas é bom, então, nós ressaltarmos aqui no nosso uso clínico. A fibra, ela pode ser usada como uso único, como é necessário aí dentro do ambiente hospitalar. Então, você usa a fibra e descarta a fibra. Ou nós podemos fazer a descontaminação dessa fibra, imergindo essa fibra, né, a ponta da fibra, não o conector. O conector a gente não vai esterilizar. Nós vamos imergir essa parte da fibra que foi decapada e uma partezinha dessa que não foi decapada dentro do ácido peracético a 0,2% por 15 minutos. Tá? Então, isso vai garantir que essa fibra esteja estéril para o próximo uso no próximo paciente. Vamos falar da caneta e das ponteiras que nós temos nesse novo modelo do TW Surgical. Então, nós temos a ponteira reta, que vai servir muito bem para a região anterior intraoral e para áreas extraorais, faciais, periorais. Nós temos a ponteira curva, que nada mais é do que uma ponteira reta acrescida de um prolongamento com ângulo. Essa ponteira resolve grandemente os nossos problemas em atuar na região posterior intraoral. O que nós temos que ter cuidado é que fibras de 600 e 800 micrômetros dificilmente vão passar com facilidade nesse prolongamento. Então, essa ponteira vai atender muito bem fibras de 400 micrômetros, 300 e 200. E nós temos a ponteira de fotobiomodulação, que é essa que vai ter essa janela aqui para nós conferirmos se está sendo irradiado, se está tudo dentro do conforme. E vocês vejam que ela tem uma área muito grande aqui, que vai acabar diluindo aquela energia, né? Muito em toda essa área. Então, toda essa área irradiada vai ser beneficiada com a fotobiomodulação. Então, eu vou mostrar como nós vamos montar a caneta com a fibra e com as ponteiras. Então, eu pego a minha caneta, eu vou na extremidade traseira, removo, né? Eu vou colocar a minha fibra, que já foi descascada, com cuidado, porque é um dispositivo que dificulta mesmo a passagem da fibra, para prendê-la. Depois eu vou colocar esse conjunto dentro da caneta e vou rosquear essa extremidade traseira. E aí eu posso escolher quais ponteiras eu vou usar. Então, eu tenho a ponteira retinha, para a região anterior intraoral ou para a região extraoral. Então, eu rosqueio. Posso mudar o tamanho da parte da fibra que fica exposta, desrosqueando um pouquinho a extremidade traseira e tracionando. Eu posso colocar a ponteira angulada, com bastante delicadeza, para que a fibra não rompa, não quebre dentro dessa ponteira. Se rosqueá-la, tá? E eu também posso utilizar a ponteira que foi desenvolvida para a fotobiomodulação. E aí essa ponteira, veja que ela tem uma marcação, um risco, que é até ali é onde a extremidade da fibra tem que parar. Porque isso vai garantir os parâmetros que eu vou passar para vocês aqui e que estão no manual clínico, que você encontra lá no site da MM. Muito bem, agora, uma vez montado, eu vou escolher, vou ativar a fibra ou não? Eu quero entregar só luz
que vai ser transformado em calor, ou eu quero mais aquecimento para coagular melhor aquele tecido? Se a resposta for sim, eu quero ativar, porque é um tecido muito fibroso, eu já preciso atuar com mais aquecimento, então eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer essa ativação. Então, eu vou pegar um pedaço de carbono, aquele carbono que nós utilizamos para a oclusão, do lado azul escuro, e vou pincelar suavemente a ponta da fibra, né? Ou pontuar, e aí vai sair um pouquinho de fumaça, porque eu estou queimando, de fato, a extremidade da fibra. Estou ativando para ter hot tip, certo? E aí eu posso utilizar dessa forma. E aí, então, eu vou parametrizar. Então, é uma máquina que tem uma variabilidade enorme de parâmetros. Então, eu tenho potências de saída que vão de 500 miliwatts a 7.000 miliwatts. Então, de 500 miliwatts a 7 watts. Eu tenho os modos de operação contínuo, CW pulsado, PW. Já expliquei para vocês a diferença, vou reforçar agora. No modo pulsado, eu posso ter exposição repetitiva, que são vários pulsos ou um único pulso. Eu tenho a frequência de pulsos, que é quantos pulsos por segundo. Então, eu posso escolher de 10 pulsos por segundo a 100 pulsos por segundo, de 10 a 100. Eu tenho a porcentagem de saída, que é o Dutch Cycle, que eu vou escolher, que significa quantos por cento daquela potência que eu escolhi de saída eu vou utilizar no modo pulsado, em cada pulso. Eu tenho diferentes diâmetros de fibras óticas que eu posso acoplar no equipamento, de 200 micrômetros a 800 micrômetros. Eu posso usar a fibra ativada ou não. Eu posso usar a fibra em contato ou não. Eu posso pontuar o tecido, pincelar ou varrer o tecido, dependendo do objetivo do tratamento. E o tempo de irradiação, ele é livre. Ali vocês vão ver que vocês poderão trabalhar livremente com o equipamento e depois vocês vão parametrizando também o tempo dentro dos seus protocolos. Mas a gente prefere deixar o tempo livre porque cada paciente tem uma demanda. Só para ficar bem claro, aqui do livro do Hambly, mostrando aqui, o James Carroll escreveu esse capítulo 7, e ele fez essa figura aqui mostrando o laser contínuo. Então, a gente liga e ele continua o tempo todo irradiando e mantém aquela potência que a gente escolheu. Então, se eu colocar 3 watts no contínuo, significa que durante todo o tempo eu vou estar irradiando com 3 watts. Aqui, no caso, 1 watt por 1 segundo. À medida de que você escolha o modo pulsado, então não vai ser mais dessa forma. Então, nós vamos entregar aquela luz de 1 watt, mas pulsadamente. Significa que entre os pulsos eu vou ter tempos aqui diferentes, né? Dependendo do Dutch Cycle, dependendo da frequência que você escolher, 5 pulsos por segundo ou 10 pulsos por segundo, mas eu vou ter tempos entre os pulsos para que o tecido biológico resfrie. Então, nos modos pulsados, eu tenho uma oportunidade de não carbonizar o tecido, de não sobrecarregar aquele tecido biológico com calor. Com relação às fibras, então, cada fibra ótica vai ter uma indicação preferencial. Não significa que você não possa realizar todas essas possibilidades aqui com 400 e com 600 micrômetros. Aqui eu quis deixar bastante seletivo, né, bem indicado para cada diâmetro de fibra. Então, uma fibra de 200 micrômetros, que vai ser equivalente a lima 20 na endodontia, nós vamos fazer aplicações mais delicadas. Então, o laser intracanal na endodontia,
plastias gengivais, hemostasia, limpeza de sucos gengivais, descontaminação de sucos, prevenção de cárie, de 300 micrômetros, também plastias, hemostasias, na parte periodontal e prevenção, então são as mais delicadas. A 400, então a gente vai preferivelmente utilizá-las em frenectomias, em bebês e crianças e em dentística, para limpeza de sucos também, para remoção, para vaporização de tecido cariado. De 600, frenectomias em adultos, lesões exofíticas fibrosas. E a 800 é onde vai ter maior produção de calor. Ela é bastante interessante para a divulsão de tecido conjuntivo e trabalhar em áreas maiores. E também vocês vão perceber que é a que vai se adaptar melhor no espaçador para fotobiomodulação. Mas isso não significa que as demais não possam ser utilizadas. Então, veja aqui, modos de operação, contínuo e pulsado. Então, nós vamos escolher aqui, olha, modo de operação. Então, veja, eu posso aumentar minha potência a cada 500 miliwatts até 7 watts. E aí pode ser no contínuo, pode ser no pulsado. O pulsado, eu tenho frequência de 10 a 100 Hz, chegando no pulso único. E aí, o Dutch Cycle, né, a porcentagem, já vai me dar a porcentagem e a largura do pulso, tá? Olha lá. Então, quando eu coloco, vai até 99%, aí eu tenho uma largura de pulso de 19,8 milissegundos. E aí, para vocês entenderem um pouco mais, quando a gente trabalha, então, no contínuo, nós temos mais aquecimento, maior transformação da luz, 808 em calor. E aí nós temos aqui, né, alguns parâmetros para ajudá-los, né? Se vocês não quiserem seguir exatamente os protocolos pré-definidos, que nós recomendamos inicialmente, os que vêm na máquina, os que vêm no manual clínico. Mas aqui, então, para o maior entendimento. Então, 500 miliwatts vai ser bem-vindo na fotobiomodulação, para dor, para estímulo de colágeno, para a fotobiomodulação cerebral, transcraniana. Entre 500 e 1000, nós temos fotobiomodulação e descontaminações. De 1000 a 3000, nós já temos corte, vaporização, coagulação, né? A maioria das gengivoplastias, frenectos e bridectos. Tá? De 3000 a 4000, nós vamos ter corte, vaporização, né, rápida, né, de pequenas lesões exofíticas, hemangiomas, dermatoses, papulomatoses. E de 4000 a 7000, corte e vaporização de tecidos mais fibrosos, né? Então, aqui a gente deixa, vocês vão ver que nem nos protocolos pré-definidos, nem no manual clínico, nós já utilizamos os 7 watts, porque realmente é uma potência que vai ser bem direcionada para casos especiais. No modo pulsado, nós temos uma menor transformação da luz em calor, porque nós vamos ter, então, essa possibilidade de resfriamento do tecido biológico entre os pulsos. Então, nós podemos usar um pulso único, que é específico para uma técnica endodôntica, tá? E a maioria das vezes nós vamos usar exposição repetitiva, nós temos vários pulsos. A potência de pico vai estar lá registrada, é aquela potência que nós escolhemos. O Dutch Cycle vai descrever a porcentagem que nós estamos utilizando daquela potência escolhida. Então, se eu colocar 7 watts e eu escolher 10%, eu estou utilizando 700 miliwatts, 7 watts. A taxa de repetição descreve quantos pulsos por segundo eu estou utilizando. Então, quanto menor a taxa de repetição, mais tempo de resfriamento eu vou ter. E a largura de pulso é quanto tempo que cada pulso de luz vai ficar interagindo com o tecido biológico. Quanto menor a largura de pulso, menor o aquecimento. E aí nós temos um menu aqui bem legal, né, bem interessante,
onde nós temos os protocolos pré-definidos. Dentro desses protocolos pré-definidos, nós já temos os protocolos que já estão bem fundamentados, protocolos para harmonização orofacial e protocolos de fotobiomodulação. Então, aqui mostrando para vocês, olha, afastamento, biópsia, bridectomia, cauterização, clareamento de olheiras, curetagens, descontaminações, fotobiomodulação. Está tudo em ordem alfabética, hemangiomas, incisões, vaporização de lesão mucosa, lesão em pele. Então, está tudo por ordem alfabética. E aqui mostrando, né, mais especialmente para vocês, mas é muito fácil, todas as possibilidades, são 39 protocolos pré-definidos, então realmente dá uma liberdade muito grande para o cirurgião dentista trabalhar com segurança. Veja, e inclusive a parte de harmonização orofacial e também a parte de fotobiomodulação. E falando nessa parte, que é uma das inovações desse novo TW Surgical, então, novamente, vamos mostrar aqui como que nós vamos trabalhar nessa modalidade do equipamento. Então, nós temos aqui a ponteira pode ser autoclavada, assim como a caneta, né? E aí nós vamos rosquear essa ponteira na caneta. A fibra já está posicionada. Então, nós temos que rosquear, ficar bem firme, tá? E aí nós vamos ver que a pontinha da fibra, olha, ela tem que ficar exatamente naquela linha, tá? Que está marcando ali a ponteira, que eu mostro aqui. Isso aqui é uma figura do manual clínico, né? Então, tem que ficar até essa linha. Aí, vocês perceberam que se a fibra fica aqui, quando a gente aciona a luz, né, o pedal, pisa no pedal, esse laser, que se fosse entregue bem pertinho dessa extremidade, ele estaria focalizado, significa que quando a gente toca, né, o tecido biológico nessa região, ele estará desfocalizado. Então, vamos entender isso. Veja esse desenho. Quando a gente coloca a fibra em contato com o tecido, significa que nós estamos depositando uma grande quantidade de energia, logo aqui no centro desse feixe. Se a gente conseguisse olhar o feixe de luz em câmera lenta, nós iríamos ver justamente esse desenho. À medida que nós afastamos a ponta da fibra do tecido biológico, nós estaremos o quê? Desfocalizando a luz. E a luz desfocalizada, ela vai caindo em irradiância, tá? Em potência. Isso significa que naquela distância eu posso garantir para vocês que eu vou ter uma fotoativação atérmica, ou seja, uma baixa intensidade, ou seja, uma fotobiomodulação. É por isso que a ponta precisa estar afastada do tecido e aquela ponteira já dá isso para a gente, ao colocarmos, então, na extremidade da caneta e posicionarmos a fibra ótica naquela marcação. E o que traz isso de benefícios? Bom, traz muitos benefícios, vocês vão ver no manual clínico, e quem já trabalha com laser já sabe quais são os benefícios, mas vale a pena nós chamarmos atenção aqui. Primeiro benefício, por ser 808 nanômetros, nós estaremos sensibilizando os dois principais cromóforos, né, na fotobiomodulação, que são o citocromo C oxidase, que está aqui, olha, dentro da cadeia respiratória das mitocôndrias. Né? Veja aqui, o citocromo C oxidase, ele absorve o âmbar, o vermelho e o infravermelho. Então, está dentro, 808. E nós também vamos conseguir
apesar de nesse artigo falar 810, está muito próximo, nós vamos conseguir também fotossensibilizar as proteínas de membrana que constituem os canais iônicos de cálcio, abrindo esses canais. Então, eu vou duplamente fotoativar o metabolismo e a transcrição gênica das células, facilitando o pós-operatório. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acelerar a produção de ATP, de radicais livres, que vão sinalizar o núcleo, e eu vou permitir a entrada de cálcio, que também vai sinalizar o núcleo para a transcrição gênica, fazendo desinflamação, produção de matriz extracelular, poder antioxidante também. Então, vários são os benefícios que essa fotobiomodulação no 808 vai trazer aí, juntamente com a atuação cirúrgica. Só para ressaltar, então nós podemos trabalhar, veja aqui, ó, nós podemos trabalhar drenagem linfática, diminuição de quantidades excessivas de radicais livres, podemos trabalhar dor e desinflamação, aumento da circulação periférica, melhora da resposta imunológica, biogênese mitocondrial, diminuição dos marcadores inflamatórios e aumento das citocinas anti-inflamatórias. Nós também podemos fazer hidratação da pele, nós vamos estimular a cicatrização de tecidos profundos, osso, cartilagem, tecidos neurais, vamos fazer a proliferação fibroblástica e osteoblástica, osteoclástica, então podemos trabalhar também em processos, né, em pacientes que tiverem aí aparelhos ortodônticos, podemos melhorar a potência dos músculos da face que estejam com distonia, né, com falta de tonificação. Melhoramos também a expressão gênica para crescimento e hipertrofia muscular, né? Exemplo, nós podemos tratar paralisias, parestesias, intercorrências com toxina botulínica, estímulo e reativação na proliferação de miofibras musculares, prevenção de queloides e fibroses, e ele também vai agir como modulação aí de fatores miogênicos. E aí, como fazer a dosimetria? Bom, a dosimetria com a ponteira de fotobiomodulação, ela, quem sabe fazer dosimetria, já vai entender perfeitamente. Quem não sabe, nós sugerimos que vocês utilizem no primeiro momento, aí estudem, mas utilizem no primeiro momento aí os protocolos pré-definidos. Bom, eu tenho uma área de irradiação de 4,9 centímetros quadrados. A potência para fazer a fotobiomodulação deverá ser sempre 500 miliwatts. Não vamos mudar a potência, tem que ser a mais baixa. A irradiância sempre será 0,1 watts por centímetros quadrados, porque a irradiância é potência dividida na área. Como a gente vai manter a potência e a área de irradiação vai ser a área daquela ponteira de fotobiomodulação, então está tudo certo, a irradiância será sempre a mesma. E aí, então, para nós mudarmos a dose, a quantidade de energia entregue, porque cada objetivo dentro da fotobiomodulação demanda uma dose diferente, nós teremos que trabalhar com os tempos. Prestem atenção. 10 segundos já vai entregar 5 joules. Então, é uma energia grande numa área grande. Então, é algo muito interessante que facilita bastante a fotobiomodulação. 30 segundos, 15 joules, tá? Isso considerando o modo contínuo. Mas nós também sugerimos protocolos no modo pulsado e estão lá no manual clínico, tá? Mas a gente trouxe aqui para vocês verem também. Então, veja, modo pulsado, por exemplo, alívio de dor aguda. Então, vocês vão colocar modo pulsado, né? Modo de operação pulsado, exposição repetitiva, 500 miliwatts de potência. Vão colocar taxa de repetição 10 Hz, o ciclo de trabalho do cycle em 20% e vão irradiar por 30 segundos parado em contato. Isso vai garantir que vocês depositem
3 joules de energia total em cada ponto, naquela grande área de quase 5 centímetros quadrados, onde vocês vão tocar o tecido com a ponteira de fotobiomodulação. E assim, bem descrito, bem detalhado, nós temos a fotobiomodulação para cicatrização tegumentar, para reparo neural, reparo muscular e algo que traz uma inovação muito importante, que é uma vertente da fotobiomodulação, uma vertente mundial, que é a fotobiomodulação cerebral. Então, eu trouxe aqui para vocês e coloquei no manual, e está no equipamento, essa possibilidade de tratamento. Vou mostrar aqui para vocês, então, colocando aqui na fotobiomodulação transcraniana. Então, nós vamos lá no protocolos pré-definidos, e nós temos a fotobiomodulação transcraniana. E aí já está pronto, então, durante 60 segundos, nós vamos irradiar dessa forma, com a ponteira em contato, parada, 60 segundos, nos pontos pré-definidos para a transcraniana. Neste caso, um paciente parkinsoniano, nós estamos irradiando no córtex pré-frontal. São 4 pontos do córtex pré-frontal. E quando nós colocamos esse parâmetro com 10 Hz, nós já sabemos de trabalhos publicados, trabalhos científicos publicados, que estão citados no manual clínico, que nós vamos conseguir modular as ondas alfa. E isso vai trazer uma tranquilidade para esses pacientes parkinsonianos e também uma melhora cognitiva. Quando nós formos para a clínica com laser cirúrgico, é muito importante, além de termos bem embasados como trabalhar, como preparar o equipamento, nós temos que pedir para os nossos pacientes dar para nós termos na ficha uma autorização por escrito. E no manual clínico, essa autorização está bem mais especificada do que essa que está aqui na aula, tá? Ela está bem completa, que vem no manual. Basta que vocês mandem imprimir, né, aquela página e vocês deem para os seus pacientes lerem com calma. Tem que ser um texto bem tranquilo, que não assuste o paciente, mas é muito importante que ele tenha um entendimento fundamental do que se trata esse tratamento e que eles deem para nós por escrito, assinado, com testemunha, a autorização para nós utilizarmos o laser cirúrgico. Quais são as vantagens, pessoal? Bom, efeito coagulativo hemostático, procedimentos minimamente invasivos, procedimentos ambulatoriais, anestesia local e uma anestesia bem menor do que se fosse uma cirurgia convencional com bisturi frio. Tempos operatórios mais curtos, porque o próprio laser já vai tratando aquela ferida cirúrgica simultaneamente. Tempos de recuperação pós-operatórios mais curtos. Redução de edemas e dores operatórias. Menos fibrose e esteatose, alta precisão e maior controle do dano térmico que pode acontecer quando, por exemplo, alguém questiona por que laser e não um bisturi eletrônico, um bisturi elétrico. Porque o laser a gente consegue parametrizar muito mais, porque o laser ele é muito mais delicado, porque o laser é entregue em fibra ótica, porque o laser ele é completamente diferente do que uma corrente elétrica que vai queimar o tecido biológico. Aqui a única restrição, não podemos irradiar tecido ósseo. Aqui eu vou mostrar para vocês uma das aplicações muito interessantes dentro da periodontia, pacientes com doença periodontal, mas como nós podemos controlar esses pacientes, né, associados, obviamente, né, a um procedimento que deve ser associado a uma limpeza básica periodontal, deve ser associado a uma raspagem convencional, se for necessário. Porém,
é um procedimento que pode ser repetido independente de uma raspagem. É um procedimento, inclusive, que pode ser iniciado previamente a uma cirurgia neste paciente, porque é um procedimento que vai permitir uma redução bacteriana oral generalizada da cavidade oral. Minimiza os riscos de contaminação das feridas cirúrgicas e inicia já o processo de cicatrização e reparo, estimulando então a resposta imunológica previamente. E é muito simples, não precisa ser feito sob anestesia. Nós vamos introduzir somente a pontinha da fibra, sempre fazendo resfriamento com o jato de ar e o sugador de alta potência. Nós vamos fazendo pincelamento e varredura dentro dos sulcos, e isso vai permitir uma redução bacteriana importante aí desses sulcos gengivais. Outro procedimento bastante corriqueiro, bastante comum e muito eficiente é o tratamento de hipersensibilidade dentinária cervical, com ou sem erosão. Então, é muito simples de ser feito, bem semelhante ao anterior, né? Nós vamos também resfriar o campo operatório, nós vamos varrer, né, em duas direções, horizontal e vertical, a região exposta, para garantir que a maior parte do tecido dentinário exposto, porque provavelmente o cemento já não existe mais nessa região, mas se houver também o cemento, vai se comportar semelhantemente ao tecido dentinário, então nós vamos fazer um derretimento e obliteração desses túbulos dentinários expostos. Aqui uma aplicação muito significativa para adolescentes e pré-adolescentes, né? Crianças também na segunda infância, que é o tratamento de manchas brancas, mas especialmente aqui para adolescentes. E nós colocamos como protocolo pré-definido. Então, vou mostrar aqui, preparando a máquina, então ligando o botão traseiro e dianteiro, né? Nós vamos colocar ali a senha. Isso. E aí nós vamos escolher o protocolo, tá? E esse protocolo, vou mostrar aqui para vocês. Veja aqui as manchas brancas, descrevendo desmineralização, né, desse esmalte. E aqui nós vamos escolher o protocolo. Então, aqui eu estou colocando aqui, certo? Chegamos a lá. Remineralização de manchas brancas. Ali eu já desbloqueei para poder irradiar, que esse é um botão que bloqueia irradiação, né? Quando ele tiver amarelo, não adianta pisar no pedal, que não vai funcionar, ele precisa ser desbloqueado. E aí vamos mostrar aqui como nós vamos tratar, então, essas manchas brancas. Inicialmente fazendo uma profilaxia convencional, depois nós vamos aplicar um gel de flúor 5%, tá? Um gel, pode ser um verniz, 5%. Isso. E aí, já estamos com os parâmetros, nós vamos irradiar cerca de 10 a 20 segundos por elemento, 10 a 15 segundos, tocando gentilmente no verniz de flúor, né? Em movimentos rápidos para não permitir sobreaquecimento, tá? Do elemento dental. E aí nós vamos fazendo em todos os elementos, nas faces onde nós tivermos aí manchas brancas, né? O que isso vai permitir? Isso vai permitir um direcionamento para que esses íons de flúor formem os fluoretos de cálcio com o esmalte do elemento dental, e assim nós vamos remineralizando
esse esmalte que estava doente, desmineralizado. Muito bem, então aqui para vocês verem que realmente é algo que funciona e está muito bem-vindo. Então, essa paciente, eu estou mostrando a paciente aqui em março de 2022, né? E aqui já nós temos aqui 2 meses depois, mostrando que houve uma melhora, é bem importante, porém, aqui em agosto deste ano, 2023, vejo o quanto que ela melhorou ainda mais. Eu vejo que é um processo continuado. A gente fez as aplicações, ela voltou em janeiro, fizemos outras aplicações semelhantes, e veja como ela chegou aqui em agosto, 1 ano e meio depois. Então, de fato, é um procedimento, veja que a gente não vê nem essas linhas mais. Então, aqui a gente está mostrando, usando a fluorescência do equipamento Evinci, que demonstra nessas áreas desmineralizadas, aqui antes do tratamento, e aqui, olha, 1 ano e meio depois, a gente já não vê mais essas áreas, né? Elas foram, de fato, remineralizadas. Outro procedimento super tranquilo de ser feito, com pouca anestesia. Às vezes é possível fazermos até sem a necessidade de anestesia injetável. É a curetagem de cáries de suco. Então, a gente identifica aqui que esse suco está amolecido, né, contaminado e amolecido. Então, nós vamos usar aqui os parâmetros indicados, fazendo o resfriamento também do campo operatório, e aí nós vamos checar novamente com a sonda exploradora e vamos ver que aqui já não tem mais tecido amolecido. Então, nós conseguimos vaporizar uma porção, e a porção que ficou, então, ela foi descontaminada, ela foi ressolidificada, então nós podemos completar com a resina composta, com o ionômero de vidro, como nós preferirmos. Então, aqui eu estou mostrando como foi feito, lembrando que é a luz que sai da fibra que vai interagir com o tecido cariado, e depois a gente consegue escutar o grito da dentina, né? Na verdade, nós vamos escutar o grito daquele tecido que foi ressolidificado. E a gente consegue ouvir. Coloquei novamente. Isso. Vou colocar novamente para vocês ouvirem. Olha. Então, mostrando que, de fato, nós modificamos esse tecido e aí ficou seguro para completarmos aí com uma resina composta com ionômero de vidro, né? Outra situação e semelhante é a remoção, a vaporização de tecido cariado em dentes decíduos. Então, aqui bem tranquilo também de ser feito. Aqui não foi feita anestesia, a criança não sentiu dor, então foi bem tranquilo fazer esse procedimento. Veja a vaporização desse tecido, tornando aqui o remanescente bem resistente e a restauração em resina composta. Também podemos utilizar a mesma ideia para fazer um forramento, um tratamento da dentina remanescente após a remoção de uma restauração antiga em amálgama infiltrada. Então, trabalhando aqui a descontaminação, a remoção de cárie remanescente, também o vedamento dos túbulos dentinários, somente na dentina, e aí fazendo a colagem dessa restauração aqui em toda a extensão da cavidade que estava aí rodeada de esmalte. Aqui, de novo, mostrando o grito da dentina. Vamos passar aqui, olha. Isso. Outra aplicação é na endodontia, também segue, né,
com os protocolos pré-definidos, aí os parâmetros seguros, nós vamos introduzir essa fibra, né, dentro do conduto, e aí sim é interessante ter de 300 a de 200 micrômetros, né, e esse parâmetro que é passado foi medido in vitro e não excede 6 graus Celsius, estando, portanto, dentro, né, do que é viável, do que é seguro aí na endodontia. Então, de que forma que nós vamos fazer? Nós vamos introduzir essa fibra ótica no comprimento de trabalho menos 1 milímetro. Então, introduzindo a fibra ótica, e aí vai ser feita 4 irradiações de 10 segundos, tracionando e com movimentos helicoidais, vai trazendo a fibra e entre cada irradiação aguardamos 10 segundos para resfriamento do conduto. Muito bom. Outro procedimento muito tranquilo de ser feito é a remoção de lesões exofíticas. Quando é possível, pinçar a lesão fica mais fácil ainda. Então, aqui, a paciente apresentava esse tipo de lesão, com um aspecto, né, clinicamente, pela imagem de fluorescência no evince, nós identificamos que provavelmente tratava-se de um fibroma, mas ainda assim nós gostamos de fazer o histopatológico. Então, foi feito aqui com o modo contínuo, vaporização de lesão em mucosa. Então, nós pensamos ali e fomos utilizando a fibra de 600 micrômetros para fazer, então, o corte da base, onde nós pinçamos, e assim tirando, né, com margem de segurança, tá? Realmente ficou esse aspecto. Então, nós finalizamos com a fotobiomodulação, mudamos a ponteira, posicionamos ali o dispositivo para a fotobiomodulação e depositamos 10 segundos de irradiação. E realmente, o histopatológico confirmou nossa suspeita de ser hiperplasia fibrosa. Tá? Então, paciente, mulher, 45 anos, muito importante que a gente saiba de fato do que se trata. E aí seguimos no pós-operatório imediato, esse aspecto. É muito importante quando a gente encaminhar uma peça para o laboratório de histopatologia, nós identificarmos que essa peça foi removida com laser cirúrgico, porque na peça os limites, né, dessa peça estarão carbonizados, estarão queimados, então é preciso, não carbonizados, mas queimados. Então é preciso que o laboratório saiba disso. Então aqui a gente está mostrando, né, como ficou imediatamente após. Aqui nós temos o pós-operatório de 15 dias, o clínico e a imagem por fluorescência. E aqui o pós-operatório de 40 dias, excelente, muito bom, resultado foi bastante satisfatório, o paciente também gostou bastante. Aqui mostrando uma outra aplicação que nós temos feito grandemente, que é a frenectomia em crianças e em bebês, que é o TW, ele traz, né, para o odontopediatra uma segurança muito grande em realizar esses procedimentos, né, com anestesia local, pode ser feita sedação, sedação venosa, né, mas aqui foi feito, inclusive essa paciente foi feita com sedação, mas pode ser feito apenas com uma infiltrativa, uma anestesia infiltrativa. Então, aproveitamos anestesias, a anestesia foi feita a remoção de um elemento dental aqui que estava retido ainda, e na sequência, a frenectomia, labial superior. Veja como que a gente consegue ir removendo delicadamente as fibras e o laser, como ele vai fazendo a coagulação,
fica muito fácil de nós controlarmos quanto que a gente precisa ainda remover. Porque quando esse procedimento é feito com um bisturi frio, com uma tesoura, o sangramento é muito grande e aí nós não conseguimos enxergar as fibras submucosas, né? Então fica bastante complicado nós finalizarmos esse tipo de procedimento cirúrgico. Então, de fato, o laser cirúrgico, ele é o mais indicado para as frenectomias labiais e linguais. Aqui a gente vê o antes e o imediatamente depois, né, na mesma sessão. Então, vejam que não há um sangramento exacerbado. Aqui ainda foi feito antes, né, da frenectomia. Ainda a gente vê aqui um pouco de sangramento, e aqui onde nós acabamos de fazer a frenectomia, não há algum sangramento. E aqui, 10 dias após, veja que excelente, o elemento dental permanente já foi para o lugar certo, então facilitou grandemente aqui o posicionamento desse elemento dental, tá? Outro procedimento bem interessante é um procedimento voltado para a harmonização. Então, nesse caso aqui, é um protocolo que nós desenvolvemos aqui, eu e minha equipe. Então, estou aqui mostrando para vocês. Então, não está junto da máquina, mas vocês podem acrescentar na máquina de vocês. Então, esse é o protocolo para nós tratarmos cicatrizes de acne e também rugas. Então, aqui mostrando como a gente vai pontuando ao redor de cada marca, de cada ruguinha, de cada marca de acne, né? E fica desse jeito. Muito bem. Bom, pessoal, no site da MM temos aí o manual clínico, né? Que complementa essa aula e complementa o manual técnico e traz uma facilitação para que vocês possam aí atuar com segurança, com tranquilidade, com esse novo TW Surgical. Então, veja que tem uma introdução, a descrição, né, dos principais acessórios, mecanismo de ação, a biossegurança, ou consentimento livre esclarecido, que vocês poderão, né, é uma página separada que vocês podem imprimir e utilizar. E aí nós temos as indicações dos protocolos clínicos orais, temos também para a harmonização orofacial, temos também de fotobiomodulação e as referências. Por que o TW Surgical é essencial na clínica? Portátil, baixo custo, cirurgias orais mais limpas, com menos sangramento ou sangramento ausente, um pós-operatório mais tranquilo, é um instrumento coadjuvante nas reabilitações orais, para as especialidades, ele traz aí uma diferenciação muito importante, agrega valor aos seus atendimentos. Nós temos aí as abordagens para a harmonização, que estão ainda sendo mais desenvolvidas, temos várias coisas aí para apresentar ainda. Combina a laser ablation, né, a ablação a laser com a fotobiomodulação, então completa o seu arsenal aí clínico e traz então um marketing positivo. Por que então adquirir o novo TW Surgical? É um investimento dentro da realidade do dentista, do cirurgião dentista brasileiro, tá? Ele tem várias indicações, pode ser utilizado na clínica geral e nas especialidades, então ele vai atender muito bem todas as especialidades odontológicas. Pode também ser utilizado em alguns atendimentos, colegas médicos, tem um design atraente, ele é estável na bancada, tem uma variabilidade enorme de parâmetros e os acessórios acompanham o equipamento, certo? E tem um manual clínico bastante detalhado aí disponível no site da empresa MM Optics. Quero agradecer a atenção de vocês, aqui estão os meus contatos. Caso vocês ainda tenham dúvidas, não hesitem em entrar em contato comigo. Muito obrigada.